E o segundo lugar é um dos que eu mais amo também esse ano, com 92 de média. Também complicado chegar nesse número aqui. Blue Prince. Né? E detalhe, o Blue Prince é um detalhe importante, porque assim, cara, eu fui jogar o Blue Prince porque me impressionou essa nota. Quando entrou no 92, eu falei, caraca, o jogo não tava ligando, sei o que, vamos ver o que é isso. E simplesmente, completamente mind blown, ele reescreve o gênero. Reescreve o gênero. Isso é importante. Ultimamente a gente tá tendo a cota indie, né? Sim. Nos indicados da GOT. Blue Prince acho que Pois é, mas Com porque certeza, eu tá. acho que o Clair Obscur não vai ser considerado a cota indie, porque o Clair Obscur é 100% indie. Mas eu 30%, acho né? que ele... Será que ele já não entra ali num... Então, eu acho que o Blue Prince deveria entrar como, tipo, Balatro ano passado. Sim, Se é pra sim. entrar Isso. bota o Blue Prince aí, mas o Clair Obscur vai entrar também. E isso é muito legal que vocês estão falando, porque, galera, a cota indie que a gente chama aqui, isso não tá na regra. Não existe uma regra. Sempre tem um jogo indie. Mas teve ano que não teve. Sim. Eu vou puxar aqui, mas teve ano que não teve. Teve ano que não teve. Eu quero Não é uma regra que exista a cota indie. A gente chama de cota indie aqui, porque a gente entende que é legal que tem um indie que o júri, né, vai botar, mas não tem isso na regra. Não tem. Não tem lá, olha, é preciso colocar entre os indicados do jogo do ano um indie. Não tem. Então, se o ano tiver 6 jogos que não sejam indies, que sejam AAA e que possam estar elegíveis a entrar, e excluir os indies, isso pode acontecer. Cara, mas eu jogo... acho que o Blue Prince tem sim as credenciais. Esse jogo, pra mim, me pega assim de uma maneira que, se eu for falar pra você, o jogo que mais me fissurou esse ano foi esse. Mais Clair Obscur, mais Death Stranding. É o jogo que me pegou de uma maneira que eu assim, não conseguia parar de pensar até eu terminar, né? Até eu terminar o jogo, eu não parava de pensar no que tava acontecendo ali, no que eu tava... Que eu ficava, cara, é tanta coisa pra descobrir, é tanto caminho, e assim... O jogo te faz um trabalho muito bom de fazer você se sentir muito inteligente quando você resolve o negócio. Depois de se sentir muito burro. Sim. Ele faz isso muito perfeitamente. Sabe que ano que a gente teve? Puxei que foi 2 anos atrás, cara, 2023. Não Sabe teve quais foram os nenhum indicados a jogo GOT em 2023? Alan Wake 2. A gente cobriu esse ganhou. A gente Sim. tava lá. A gente cobriu. Baldur's Gate 3. Que ganhou. Tá, são jogos caros, certo? Que ganhou. Spider-Man 2. Resident Evil 4 Remake. Nossa, só AAA. Super Mario Bros. Wonder e Zelda Tears of the Kingdom. Realmente tem tava nem- difícil E pra tinham um. dois da Nintendo de novo. Então, galera, esses são os indicados de 2023. Não tem não um ganhou, indie hein? aqui, né? 2 da Nintendo não ganhou. Dois não tem um indie aqui. Então, galera, a gente gosta que tenha cota indie. A gente gosta que tenha. Mas não é regra. Até Eu porque acho que o tem Blue a Prince tem as categoria credenciais melhor pra bem entrar. forte. Acho que Tem é uma mais bem categoria forte. só pra indie. Tem, Melhor mas eu categoria acho só pra legal. indie. Porque dificilmente entra um puzzle, que é um jogo de puzzle, tão forte que nem o Blue Prince veio. Né? E ele é o que o Cross falou. O Clair Obscur, é muito interessante isso, que o Clair Obscur e o Blue Prince fazem coisas similares. Eles não tem... No Clair Obscur, se você for pegar em termos de mecânica e tal, não tem nada de que não existia nos jogos. Só que ele junta de uma maneira e bota de uma maneira que ninguém nunca fez igual. E o Blue Prince é a mesma coisa pra jogo de puzzle. Ninguém fez um jogo de puzzle que nem Blue Prince até então. Então, assim, é muito... Eu sei que tem muita gente que eu vi falando aqui não conseguiu jogar Blue Prince porque não está em português e provavelmente nunca vai vir, tá, gente? Mas, Caraca, ele não infelizmente... tá em português? Não tá em língua nenhuma, só em inglês. Não, a gente já falou isso, já falou cara. sobre isso, não dá Porque pra interfere botar na ele em gameplay. Interfere no Porque Tem a maioria elementos- dos puzzles são em Ah, trocadilhos tá, do inglês. É muito ou- complicado. E assim, com elementos de construção do cenário. Aí não tem E não como é só você refazer o trocadilho. cenário pra adaptar E que é Bom, um jogo É. indie, Tem, né, mas e não tal. compensa. Mas esse foi um jogo que me impactou muito, cara. O Blue Prince foi incrível, Legal. incrível, E incrível. tá no incrível. Game Pass, hein? Tá no Game Pass. Day Não, One eu acho no também Game Pass, eu né? acho também tá no bagulho do PlayStation. Nós Ah, sim, também no E assim, PlayStation. a Também galera tá no viu PlayStation. ali o gameplay não faz jus ao jogo. Você tem que jogar Tem que mesmo jogar, pra não entender adianta. o que Ver tá não adianta acontecendo nada. lá. É um jogo Ver não muito adianta único. nada. É muito único. E é uma pena mesmo que não seja possível ter em português, porque é uma experiência muito única. Eu nunca tive uma experiência igual o Blue Prince em nenhum jogo que eu joguei na minha vida. Porque ele realmente é muito diferente, ele é muito divertido. Você solucionar os É enigmas. inteligente, né? E assim, não é um enigma. São milhões de enigmas, toda hora. E você vai solucionando todos eles e um conecta com o outro. É uma loucura esse E jogo. assim, a gente usou a ajuda da internet pra entender um pouco melhor a Não, história. só depois que a gente zerou. Mas pra entender a história, o cara falou aqui que se emocionou com a história e tal. Sim, porque se você for atrás e A história é muito entender foda. como a história que ela é contada toda fragmentada, você tem que entender um pouco o que tá acontecendo ali. E a história também tem muita metalinguagem e tal. E é um bagulho Uma de doido. história foda. A história é foda. O Blue Prince é sensacional. E torço que concorrer
pelo... Porque tem... A disputa do jogo indie do ano tem muita coisa. Assim, o Ender Magnolia agora tá vindo muito forte também, tá? Esse aí, eu torço muito, pessoalmente, que tenha um indie ou pelo menos um, entre os jogos do ano. Na minha torcida pessoal, eu gosto muito quando eu vejo um indie aparecendo no meio dos gigantes lá. Eu acho muito legal. Eu poderia, inclusive, ter como regra isso. Pelo menos um indie, ou enfim. Tomara que o Blue Prince entre. Não, como regra não, né? Como regra não. Eu acho que tem não... que ser meritado. Tem que ser meritado. Tem que ter... Mas eu digo, é legal que tenha lá. É legal que esteja lá, sabe? Eu acho que quando é bom e coloca. Eu não vou dar um prêmio só porque é indie, coitados, e vamos divulgar. Claro. É que nem o filme internacional no Oscar. Vira e mexe, tem um filme internacional no melhor filme do ano, né? Sim. É tipo isso. O Parasita ganhou uma vez, né? Ano passado foi Eu Ainda Estou Aqui. O nosso filme. E o Parasita foi quem ganhou. A gente falou, né, aqui de Death Stranding, de Kingdom Come, de jogos que não são pra todo mundo. O Blue Prince é uma boa definição. Totalmente, é pra poucos. Realmente. Pra muitos. Esse daí realmente é pra galera bem além de ser muito fãs, o nichado é só inglês. Tem a barreira da linguagem. Tem a questão inglês. O que significa esse cartaz? Pague 1, leve 9.